Se você fizer meu filho andar, eu caso com você, disse o milionário viúvo. Mas quando a babá entrou, o impossível aconteceu bem na frente dele. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Iris ajeitou a bolsa no ombro e olhou para o portão gigante da mansão. Nunca havia visto uma casa tão grande em toda a sua vida. Crescer no orfanato de São Paulo não preparava ninguém para esse tipo de lugar. Respirou fundo e tocou a campainha. Uma empregada uniformizada a recebeu e a levou até a sala principal. A casa era luxuosa, mas havia algo estranho no ar. Silêncio demais. Nenhum som de criança brincando ou rindo. O senhor Heitor já vem recebê-la, disse a empregada saindo da sala. Iris ficou sozinha, observando os móveis caros e as obras de arte nas paredes. Tudo parecia perfeito, mas frio, muito frio. Passos pesados ecoaram no corredor. Um homem alto entrou na sala. Iris reconheceu o rosto das revistas, mas a pessoa na sua frente era bem diferente. Heitor Carvalho parecia cansado, com olheiras profundas e cabelos bagunçados. Você é a nova babá? Perguntou ele, sem nem cumprimentar. Sim, senhor. Sou Iris Silva. Quantos anos você tem? 23. Heitor a olhou de cima a baixo, como se estivesse avaliando se ela servia para o trabalho. Já cuidou de crianças especiais? Especiais como? Venha comigo. Ele a levou até uma sala com vista para o jardim. Lá estava um menino sentado numa cadeira de rodas, olhando pela janela. Tinha cabelos escuros e grandes olhos castanhos. Não se mexeu quando eles entraram. Este é o Valentim, meu filho mais velho. Tem 6 anos. Iris se aproximou devagar. Oi, Valentim. Eu sou a Iris. O menino nem olhou para ela. Continuou olhando o jardim como se ela não existisse. Ele não fala, disse o Heitor. Nem anda. Ficou assim depois que a mãe morreu. Do outro quarto veio o som de um bebê chorando. E esse é o Benjamin, de 3 meses. Nasceu no mesmo dia que a mãe morreu. Iris sentiu um aperto no peito. Conhecia bem a dor da perda, mesmo sem ter conhecido os próprios pais. O que aconteceu com a esposa do senhor? Complicações no parto. Heitor fechou os punhos. Desde então, já passaram 8 babás por aqui. Nenhuma conseguiu fazer o Valentim reagir. E os médicos? O que dizem? Que não há nada de errado com as pernas dele. Dizem que é trauma, que ele escolheu parar de andar. O choro do bebê ficou mais forte. Heitor saiu correndo para o quarto ao lado. Iris ficou sozinha com Valentim. Sentou numa cadeira perto dele. Deve ser difícil, né? Perder a mamãe assim. Nenhuma reação. Eu também perdi meus pais quando era pequena. Não me lembro deles, mas sei como dói. Valentim continuou imóvel. Heitor voltou com o bebê no colo. Benjamin era lindo, com olhos azuis como o pai. Então, moça, você aceita o trabalho ou não? Aceito, sim. Ótimo. O salário é 5.000 reais. Você vai morar aqui e cuidar dos 2. Iris quase caiu da cadeira. 5.000 reais era mais dinheiro do que ela já havia visto na vida. Mas tem uma condição, continuou Heitor. Qual? Heitor olhou para o filho na cadeira de rodas e depois para ela. Seus olhos estavam vermelhos de cansaço. Eu já tentei de tudo. Fisioterapeutas, psicólogos, especialistas. Gastei uma fortuna. Nada funcionou. Ele se aproximou mais, falando baixo. Olhe, moça, eu não sei mais o que fazer. Estou no fim da linha. Iris esperou ele continuar. Se você conseguir fazer meu filho andar novamente... Heitor parou, olhando diretamente nos olhos dela. Eu caso com você. Iris ficou sem palavras. Achou que tinha escutado errado. O senhor disse o quê? Você escutou bem. Se fizer meu filho andar, eu caso com você, prometo. Mas, senhor, eu mal o conheço. E o senhor não me conhece. Não importa. Nada mais importa. Só quero ver meu filho feliz de novo. A voz de Heitor tremeu. Era a voz de um homem quebrado, sem esperança. Eu aceito tentar ajudar o Valentim, disse Iris, mas não por causa da proposta de casamento.
Aceito porque vejo que vocês precisam de ajuda. Então está decidido. Heitor saiu da sala carregando Benjamin, deixando Iris sozinha com Valentim novamente. Ela olhou para o menino, que continuava na mesma posição. Seu coração doeu pensando na dor que aquela criança carregava. Não sei se vou conseguir te ajudar a andar, sussurrou para ele, mas prometo que vou tentar. Valentim não respondeu, mas Iris teve a impressão de que ele havia escutado cada palavra. Os primeiros dias na mansão foram estranhos para Iris. Acordava cedo, tomava café sozinha na cozinha enorme e depois subia para cuidar das crianças. A rotina era sempre a mesma. Heitor acordava antes das 6 da manhã. Iris ouvia os passos dele no corredor, sempre apressados. Ele entrava no quarto do bebê e ficava lá por 1 hora, trocando fraldas, dando mamadeira, conversando baixinho com Benjamin. Bom dia, meu príncipe. Ela ouvia ele dizer todas as manhãs. Papai está aqui, papai sempre vai estar aqui. Com Benjamin, Heitor era outro homem. Paciente, carinhoso, atencioso. Cantava canções de ninar desafinadas que faziam o bebê sorrir. Mas com Valentim era diferente. Valentim, você tomou café? Perguntava de forma seca. O menino não respondia. Iris, certifique-se de que ele coma alguma coisa, dizia para ela, sem nem olhar para o filho. Depois saía para o trabalho e só voltava à noite. Iris passava o dia tentando se conectar com Valentim. Levava livros para ler para ele, oferecia brinquedos, tentava conversar. Nada funcionava. Você gosta de desenho? Perguntou no terceiro dia, mostrando papel e lápis de cor. Silêncio. Que tal assistirmos um filme? Nada. Quer ir ao jardim tomar um sol? Valentim continuava olhando pela janela como se ela não existisse. Mas Iris notou algo. Sempre que Benjamin chorava, Valentim ficava tenso. Não era óbvio, mas ela percebia. Os ombros dele ficavam rígidos, as mãos apertavam o braço da cadeira. Você se preocupa com o seu irmãozinho, né? Perguntou um dia. Pela primeira vez, Valentim olhou para ela. Foi só um segundo, mas seus olhos se encontraram. Ele é muito pequeno ainda, precisa de cuidado, continuou Iris. Valentim voltou a olhar pela janela, mas ela sabia que ele estava escutando. No 5º dia, Heitor chegou mais cedo do trabalho. Iris estava na sala lendo uma história para Valentim, que estava na cadeira como sempre. E aí, algum progresso? Perguntou Heitor. Ainda não, mas eu sinto que ele está começando a confiar em mim. Confiar? Heitor riu amargo. Moça, ele nem olha para você. Ele olhou ontem. Olhou? E daí? Preciso que ele ande, não que olhe. Iris se levantou. Senhor Heitor, essas coisas levam tempo. Tempo é o que eu não tenho. Minha empresa está com problemas porque não consigo me concentrar. Minha família fica me ligando, perguntando quando vou internar o menino numa clínica. Internar. Dizem que seria melhor para ele. Um lugar especializado. O senhor não vai fazer isso, vai? Heitor olhou para o filho. Não sei mais o que fazer. Naquela noite, Iris não conseguiu dormir. Ficou pensando na possibilidade de Valentim ser levado para longe dali. Sabia que se isso acontecesse, o menino nunca mais se recuperaria. No dia seguinte, decidiu tentar uma abordagem diferente. Em vez de focar só no Valentim, começou a incluí-lo nas atividades com Benjamin. Valentim, você pode me ajudar com o seu irmão? Perguntou enquanto trocava a fralda do bebê. O menino não respondeu, mas ela continuou. Você sabe qual brinquedo ele mais gosta? Silêncio. Acho que ele gosta deste ursinho azul. O que você acha? Aos poucos começou a dirigir pequenas perguntas para Valentim sobre o irmão. Nunca obtinha resposta, mas percebia que ele prestava atenção. Uma tarde, estava dando banho em Benjamin quando o sabonete escorregou da sua mão. Ai, que bobagem minha, disse rindo. Quando olhou para Valentim, viu algo diferente no rosto dele. Não era bem um sorriso, mas seus olhos pareciam menos tristes. Você achou engraçado? Perguntou. Valentim voltou a ficar sério.
Mas Iris sabia que havia tocado em alguma coisa. Naquela noite, Heitor chegou ainda mais cansado que o normal. As coisas não estão boas no trabalho, disse para Iris. Preciso viajar semana que vem. Você vai ficar sozinha com eles. Tudo bem, eu dou conta. Torço para que sim, porque se não houver mudança quando eu voltar, vou ter que tomar uma decisão difícil sobre o Valentim. Iris engoliu seco. Sabia exatamente o que ele queria dizer. Depois que Heitor subiu para o quarto, ela foi até onde Valentim estava. Escuta, eu sei que você me entende, sussurrou. Sei que está com medo e triste, mas preciso que você me ajude a te ajudar. Valentim não respondeu, mas Iris continuou. Seu pai está sofrendo muito, e você também. Mas juntos a gente pode mudar isso. Ela tocou levemente na mão dele. Você não precisa andar agora, só precisa me deixar chegar perto. Pela primeira vez, Valentim não puxou a mão. Heitor saiu para a viagem de negócios numa segunda-feira de manhã. Iris ficou sozinha na mansão com as 2 crianças e a empregada, que só vinha 3 vezes por semana. Aproveitou a ausência dele para explorar melhor a casa. Queria entender que família era aquela antes da tragédia. Precisava de pistas para ajudar Valentim. No escritório de Heitor, encontrou algumas fotos da esposa dele. Beatriz era realmente linda, com cabelos loiros e sorriso doce. Parecia o tipo de mulher que iluminava qualquer ambiente. Mas as fotos não mostravam muita coisa sobre a vida deles. Eram poses formais, de casamento e eventos sociais. No quarto de Valentim, achou alguns brinquedos guardados no armário. Carrinhos, blocos de montar, livros de história. Tudo estava limpo, mas sem uso. Como se o tempo tivesse parado. Você brincava com essas coisas? Perguntou para Valentim, mostrando um carrinho vermelho. Ele olhou rapidamente para o brinquedo, mas desviou o olhar logo em seguida. Foi na gaveta da mesinha de cabeceira que Iris encontrou o que procurava. Um tablet esquecido, com a bateria quase acabando. Quando conseguiu ligar o aparelho, descobriu um tesouro. A galeria de fotos estava cheia de momentos da família antes da tragédia. A primeira coisa que viu a deixou sem fôlego. Valentim correndo, não numa cadeira de rodas, mas correndo de verdade, com pernas fortes e saudáveis. Meu Deus, sussurrou. Havia dezenas de fotos assim. Valentim jogando bola com o pai no jardim. Valentim subindo numa árvore. Valentim brincando no parque, sempre sorrindo. Em outras fotos, Beatriz aparecia grávida, com as mãos na barriga redonda. Heitor ao lado dela, beijando sua testa com ternura. Vamos ser uma família completa, estava escrito numa das legendas. Iris sentiu lágrimas nos olhos. Aquelas pessoas eram felizes, realmente felizes. Continuou olhando as fotos. Tinha até um vídeo de Valentim dando os primeiros passos. Devia ter 1 ano e pouco. Vem cá, meu amor, dizia a voz de Beatriz no vídeo. Vem com a mamãe. Valentim caminhava cambaleando em direção à mãe, que estava sentada no chão de braços abertos. Muito bem, que menino esperto, comemorava ela quando ele chegava até ela. Iris olhou para Valentim, que estava na cadeira ao lado da cama. Ele parecia estar prestando atenção no som do vídeo. Essa era sua mamãe? Perguntou baixinho. Valentim virou a cabeça na direção dela. Seus olhos estavam brilhando. Ela era muito bonita, e você pode ver como ela te amava. Continuou passando pelas fotos. Havia uma sequência do último aniversário de Valentim, quando fez 5 anos. A festa foi no jardim da mansão, com muitas crianças e decoração do tema que ele gostava. Você adorava dinossauros, né? Disse Iris, mostrando a tela para ele. Nas fotos da festa, Valentim aparecia fantasiado de dinossauro, correndo atrás dos amigos. Beatriz estava grávida de uns 7 meses, mas participava de todas as brincadeiras. Ela estava esperando o Benjamin, explicou Iris. Devia estar muito feliz sabendo que você ia ser irmão mais velho. Valentim olhou para a foto por mais tempo. Iris viu uma lágrima escorrer pelo rosto dele.
É normal ficar triste, disse ela. Eu também choro quando lembro de pessoas que eu amava. Mostrou mais algumas fotos. Numa delas, Heitor carregava Valentim nas costas, enquanto Beatriz segurava a barriga, rindo. Seu pai também era diferente antes, né? Mais feliz. Valentim concordou com um movimento quase imperceptível da cabeça. Ele está sofrendo tanto quanto você, talvez até mais. Iris fechou o tablet e ficou em silêncio por um momento. Sabe o que eu acho? Disse finalmente. Acho que sua mamãe ficaria muito triste se soubesse que você parou de andar. Valentim a olhou com interesse. Ela te amava andando, correndo, brincando. Era isso que a fazia feliz. O menino baixou a cabeça. E o Benjamin? Ele nunca vai conhecer a mamãe. Você é a única pessoa que pode contar para ele como ela era. Valentim olhou em direção ao quarto do bebê. Mas para isso, você precisa voltar a viver. Precisa sair dessa cadeira e ser o irmão mais velho que o Benjamin merece. Iris viu algo mudar no rosto de Valentim. Era sutil, mas estava lá. Uma pequena centelha de vida voltando aos poucos. Guardou o tablet na gaveta e ficou mais um tempo sentada ao lado dele. Não precisa ser hoje, disse baixinho. Nem amanhã, mas um dia você vai conseguir. Eu acredito em você. Quando Benjamin começou a chorar no quarto ao lado, Iris se levantou para cuidar dele. Mas antes de sair, olhou para Valentim uma última vez. Ele não estava mais olhando pela janela. Estava olhando para a porta do quarto do irmão. Heitor voltou da viagem numa quinta-feira à noite, mais irritado do que quando tinha saído. Iris ouviu a porta da frente bater com força e os passos pesados dele subindo a escada. Ela estava no quarto de Valentim, lendo uma história sobre dinossauros que havia encontrado na estante. Era sobre um pequeno dinossauro que se perdeu da família e precisava encontrar o caminho de volta. E o pequeno dinossauro caminhava pela floresta procurando pela mamãe e pelo papai. Lia Iris. Valentim estava prestando atenção na história. Não falava, mas ela percebia que ele gostava. Iris! Gritou Heitor do andar de baixo. Venha aqui! Ela fechou o livro. Já volto, disse para Valentim. Heitor estava na sala principal, com a gravata frouxa e cara de poucos amigos. E então, alguma novidade? Ele está mais atento. Hoje mesmo estava interessado numa história que eu... Atento? Iris, eu não pago você para ler historinhas. Preciso de resultados concretos. Senhor Heitor, essas coisas levam tempo. Trauma emocional não se cura de um dia para outro. Tempo é luxo que eu não tenho. Ele se jogou numa poltrona. A empresa está com problemas sérios. Perdi 2 contratos importantes essa semana porque não consegui me concentrar nas reuniões. Sinto muito. E não é só isso. Minha irmã ligou ontem, dizendo que conversou com um médico amigo dela. Ele recomendou uma clínica em Ribeirão Preto, especializada em crianças com problemas como o do Valentim. Iris sentiu o coração acelerar. O senhor está pensando em mandar ele para lá? Estou considerando. Talvez seja melhor para ele. Profissionais especializados, outras crianças na mesma situação. Mas e a família? O Benjamin? Separar os irmãos agora pode piorar tudo. Família? Heitor riu. Que família, Iris? Meu filho não fala comigo, não me olha, não reage a nada. E o Benjamin ainda é muito pequeno para entender. O senhor está errado. Como? Iris respirou fundo. Sabia que estava arriscando o emprego, mas precisava falar. Valentim entende tudo, e ele se importa com o Benjamin. Eu vejo isso. Você vê? Onde? Quando? Sempre que o bebê chora, ele fica tenso, preocupado. Isso não significa nada. Significa sim. Significa que ainda há sentimentos dentro dele. Só está com medo de demonstrar. Heitor se levantou, andando de um lado para outro. Iris, já faz 1 mês que você está aqui. 1 mês. E ele continua na mesma. Mas eu sinto que estamos chegando perto de alguma coisa. Sentir não basta. Eu fiz uma proposta para você, lembra? Como se Iris pudesse esquecer. Se você não conseguir fazer meu filho andar, talvez eu deva procurar alguém que consiga.
O senhor está me demitindo? Estou dando mais uma semana, 7 dias. Se não houver nenhum progresso real até lá, vou tomar outras providências. Iris sentiu as pernas tremerem. Não só perderia o emprego, mas Valentim seria mandado para longe. E ela sabia que se isso acontecesse, ele nunca mais se recuperaria. 1 semana, repetiu ela. Exato, e não quero mais você perdendo tempo com historinhas e brincadeiras. Quero ver esse menino de pé. Heitor subiu para o quarto dele, deixando Iris sozinha na sala. Ela voltou para o quarto de Valentim, que estava na mesma posição. Será que ele tinha escutado a discussão? Desculpa por isso, disse ela, sentando ao lado dele. Seu pai está muito preocupado. Valentim olhou para ela com seus olhos grandes e tristes. Ele quer que você melhore. Todos nós queremos. Pegou o livro de dinossauros novamente. Quer que eu termine a história? Valentim olhou para o livro, depois para ela, e fez que sim com a cabeça. Era a primeira vez que ele respondia a alguma pergunta. O pequeno dinossauro estava muito cansado, continuou Iris. Havia caminhado a tarde toda, mas ainda não tinha encontrado sua família. Enquanto lia, percebia que Valentim estava cada vez mais interessado. Então ele ouviu um barulho conhecido. Era o som do seu irmãozinho chorando. Valentim se mexeu na cadeira. O pequeno dinossauro correu na direção do choro. Correu o mais rápido que conseguia, porque sabia que seu irmão precisava dele. Iris olhou para Valentim. Ele estava completamente concentrado na história. E quando chegou lá, viu que o irmãozinho havia se machucado. Estava sozinho e com medo. Pararam de ler por um momento. Do quarto ao lado, vinha o som de Benjamin se mexendo no berço. O que você acha que o dinossauro fez? Perguntou Iris. Valentim olhou na direção do quarto do irmão, depois de volta para ela. Acho que ele cuidou do irmãozinho, porque é isso que irmãos mais velhos fazem. Valentim concordou de novo com a cabeça. Eles protegem quem amam, não importa o que aconteça. Iris fechou o livro e ficou olhando para Valentim. Sabe, seu irmãozinho vai crescer sem conhecer a mamãe. Você é a única pessoa que pode mostrar para ele como ela era. Pode ensinar as coisas que ela te ensinou. Valentim baixou a cabeça, pensativo. Mas para isso, você precisa voltar a ser você mesmo. Precisa sair dessa cadeira. Ela tocou na mão dele. Não por mim, nem pelo seu pai, mas pelo Benjamin. Ele precisa de um irmão mais velho que cuide dele. Valentim olhou para ela com olhos cheios de lágrimas. Eu sei que você consegue, sussurrou Iris. Só precisa tentar. No dia seguinte, Iris acordou determinada. Tinha apenas 6 dias para conseguir algum progresso com Valentim. Ou perderia não só o emprego, mas a chance de ajudar aquela família. Heitor saiu cedo para o trabalho, como sempre. Mal olhou para Valentim durante o café da manhã. Bom dia, meu amor, disse Iris para Valentim, empurrando a cadeira dele até a mesa. Hoje vai ser um dia especial. Ele a olhou com curiosidade. Hoje você vai me ajudar a cuidar do Benjamin. Que tal? Pela primeira vez, viu interesse real nos olhos do menino. Depois do café, levou os dois para a sala principal. Colocou Benjamin no tapete, cercado de almofadas, e posicionou a cadeira de Valentim perto dele. Olha só como seu irmão está crescendo, disse Iris. Cada dia fica mais esperto. Benjamin estava tentando alcançar um chocalho colorido que estava a alguns centímetros da sua mão. Ele quer o brinquedo, mas ainda não consegue se mover direito, explicou Iris. Você pode ajudar? Valentim olhou para o irmão, depois para ela. Pode pegar o chocalho e dar para ele? Valentim estendeu o braço e alcançou o brinquedo. Quando colocou na mão do bebê, Benjamin sorriu e balbuciou alguma coisa. Muito bem. Viu como ele ficou feliz? Comemorou Iris. Valentim quase sorriu. Quase. Passaram a manhã assim. Iris pedia pequenas ajudas para Valentim. Pegar brinquedos, fazer careta para o bebê rir, cantar baixinho junto com ela. Aos poucos, Valentim foi se envolvendo mais. Não falava, mas participava. Fazia gestos para o irmão, balançava chocalhos, até segurava a mamadeira quando Benjamin estava com sede.
Você é um irmão mais velho maravilhoso, disse Íris. O Benjamim tem muita sorte. Depois do almoço, Benjamim adormeceu nos braços de Íris. Ela se levantou devagar para colocá-lo no berço. Vou só levar ele para o quarto, disse para Valentim. Já volto. Mas quando estava subindo a escada com o bebê, tropeçou no último degrau. Não foi nada grave, só perdeu o equilíbrio por um segundo, mas soltou um gritinho de susto. Ai! Benjamim acordou assustado e começou a chorar. Do andar de baixo, Íris ouviu um barulho estranho, como se alguma coisa tivesse caído. Está tudo bem aqui, gritou para Valentim. Só tropecei. Mas quando desceu para a sala, depois de colocar Benjamim para dormir, ficou chocada com o que viu. Valentim não estava mais na cadeira de rodas. Estava no chão, com as mãos apoiadas no carpete, tentando se levantar. A cadeira estava tombada ao lado dele. Valentim, o que aconteceu? Ele olhou para ela com os olhos arregalados, como se tivesse acabado de perceber onde estava. Você saiu da cadeira sozinho? Valentim olhou para as próprias pernas, depois para ela, confuso. Íris se ajoelhou ao lado dele. Está machucado? Ele balançou a cabeça que não. Por que você saiu da cadeira? Valentim apontou para a escada, depois para o teto, onde estava o quarto de Benjamim. Você ficou preocupado quando me ouviu gritar? Ele concordou. E com o Benjamim chorando? Concordou de novo. Íris sentiu o coração acelerar. Valentim havia se jogado da cadeira por instinto, porque queria ajudar. Você queria subir para ver se estávamos bem? Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Valentim. Ele concordou mais uma vez. Meu Deus, sussurrou Íris. Ela ajudou Valentim a se sentar no chão, encostado na parede. Não tentou colocá-lo de volta na cadeira. Você sabe o que isso significa? Perguntou ela. Valentim a olhou sem entender. Significa que você consegue se mexer, que suas pernas funcionam. Ele olhou para as próprias pernas, como se as estivesse vendo pela primeira vez. Você pulou da cadeira porque queria proteger a gente. Foi puro instinto. Valentim tocou nas próprias pernas, testando se realmente conseguia movê-las. Não tenha medo, disse Íris. Suas pernas estão perfeitas, sempre estiveram. Ela se sentou no chão ao lado dele. O que você acha de tentarmos ficar de pé? Valentim olhou para ela com medo. Não precisa andar, só ficar de pé. Eu te ajudo. Ele hesitou por um momento, depois concordou. Íris o ajudou a se apoiar na parede. Devagar, Valentim dobrou os joelhos e tentou se levantar. As pernas tremeram, mas aguentaram o peso. Ele estava de pé. Você conseguiu! Disse Íris, emocionada. Valentim olhou para baixo, vendo os próprios pés no chão. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Sua mamãe ficaria muito orgulhosa, sussurrou Íris. Valentim ficou de pé por apenas alguns segundos antes de se cansar e se sentar novamente. Mas tinha sido suficiente. Íris sabia que havia encontrado a chave. O amor de Valentim pelo irmão era mais forte que seu trauma. Era isso que ia trazê-lo de volta. Não vamos contar para seu pai ainda, disse ela. Vamos fazer isso ser uma surpresa. Valentim olhou para ela interessado. Mas primeiro você precisa ficar mais forte. Que tal exercitarmos um pouco todos os dias? Ele concordou. Íris o ajudou a sentar na cadeira novamente, mas agora tudo havia mudado. Ela sabia que Valentim podia andar. E ele também sabia. O resto da tarde passou voando. Valentim estava mais animado, mais presente. Ajudou a dar banho no Benjamim, segurou a mamadeira, até tentou fazer o irmão rir com caretas engraçadas. Quando Heitor chegou do trabalho, encontrou um ambiente diferente. Valentim não estava simplesmente olhando pela janela. Estava sentado perto do irmão, atento a tudo que acontecia. Alguma novidade? Perguntou Heitor, mas sem muita esperança na voz. Algumas pequenas melhorias, disse Íris, tentando não demonstrar a empolgação. Ele está mais interessado no Benjamim. Interessado como? Ajudou a cuidar dele hoje. Pegou brinquedos, segurou a mamadeira. Heitor olhou para Valentim com surpresa.
É verdade isso, filho? Valentim olhou para o pai e concordou com a cabeça. Foi a primeira vez em meses que pai e filho se comunicaram, mesmo que sem palavras. Bem, disse Heitor, claramente emocionado. É um progresso. É sim, concordou Íris. Pequenos passos, mas importantes. Aquela noite, depois que todos foram dormir, Íris ficou acordada planejando. Sabia que tinha pouco tempo, mas agora tinha esperança real. Valentim podia andar. Só precisava de motivação suficiente. E ela sabia exatamente como conseguir isso. Nos dias seguintes, Íris mudou completamente sua estratégia com Valentim. Parou de tentar fazê-lo andar e começou a tratá-lo como o irmão mais velho responsável que ele realmente era. Valentim, você pode me ajudar a escolher a roupa do Benjamin hoje? Perguntou na manhã seguinte. Ele olhou para ela com interesse. Está fazendo frio. Qual dessas duas você acha melhor? Mostrou duas roupinhas diferentes. Valentim apontou para a mais quentinha. Boa escolha. Você conhece seu irmão melhor que ninguém. Aos poucos, foi dando mais responsabilidades para ele. Sempre coisas simples, mas importantes. Valentim, pode verificar se o Benjamin está confortável? Valentim, qual brinquedo você acha que ele está querendo? Valentim, você acha que ele está com sono? E Valentim respondia, não com palavras, mas com gestos, olhares, pequenos movimentos da cabeça. O mais importante, ele estava prestando atenção em tudo o que acontecia com o irmão. Sabe, disse Íris enquanto trocava a fralda de Benjamin, ele é muito sortudo por ter um irmão como você. Valentim a olhou com curiosidade. Quando ele crescer, vai precisar de alguém para ensinar as coisas, para brincar junto, proteger dos valentões na escola, ensinar a andar de bicicleta. Valentim ficou pensativo. Sua mamãe não vai estar aqui para fazer isso. Então essa responsabilidade é sua. Ela terminou de trocar a fralda e pegou Benjamin no colo. Mas para ser um bom irmão mais velho, você precisa estar forte, precisa conseguir correr, pular, brincar. Valentim olhou para as próprias pernas. Precisa conseguir andar. Depois do almoço, Íris propôs algo novo. Que tal fazermos alguns exercícios? Para você ficar forte para cuidar do Benjamin? Valentim concordou. Ela o ajudou a sair da cadeira e se sentar no chão. Começaram com movimentos simples. Dobrar e esticar as pernas, mexer os pés. Muito bem, suas pernas estão lembrando como funcionar. Depois tentaram ficar de pé novamente. Dessa vez, Valentim ficou em pé por quase 1 minuto antes de se cansar. Cada dia você está mais forte, comemorou Íris. Mamãe, disse uma voz baixinha. Íris ficou paralisada. Olhou para Valentim, que estava com os olhos cheios de lágrimas. O que você disse? Mamãe, repetiu Valentim. Eu sinto falta da mamãe. Eram as primeiras palavras que ele falava em meses. Íris se ajoelhou na frente dele e o abraçou. Eu sei que sente falta. É normal sentir falta de quem a gente ama. Ela não vai voltar, né? Perguntou Valentim com a voz embargada. Não, meu amor. Ela não vai voltar. Mas o amor que ela sentia por você continua aqui, disse Íris tocando no peito dele. E o Benjamin? Ele vai sentir falta dela também? Vai sim. Por isso ele precisa tanto de você. Você é a única pessoa que pode contar para ele como a mamãe era. Valentim enxugou as lágrimas. Você acha que ela ficaria brava comigo por não ter andado por tanto tempo? Não, meu anjo. Ela entenderia. Mas acho que ela ficaria muito feliz se visse você cuidando do seu irmãozinho. Eu quero cuidar dele, disse Valentim. Quero ser um bom irmão. E você vai ser. Já está sendo. Naquela tarde, quando Heitor chegou do trabalho, encontrou uma cena que não via há meses. Valentim estava no chão, brincando com Benjamin, não andando ainda, mas fora da cadeira, ativo, falando baixinho com o irmão. Oi, Benja, esse é o seu ursinho, mamãe que comprou para você. Heitor ficou parado na porta, sem acreditar no que estava vendo. Papai, disse Valentim quando percebeu o pai. Heitor não conseguiu segurar as lágrimas.
Correu até o filho e o abraçou forte. Meu menino, você está falando. Estou cuidando do Benjamim, disse Valentim orgulhoso. Estou vendo. E está fazendo um trabalho excelente. Heitor olhou para Íris com gratidão. Como você conseguiu? Ele só precisava de um propósito, explicou ela. E o propósito dele é ser irmão mais velho. Papai, disse Valentim, você não vai mais mandar eu embora? Heitor ficou surpreso. Mandar embora? Quem disse isso? Eu escutei vocês conversando sobre a clínica. Heitor se ajoelhou na frente do filho. Filho, eu nunca vou te mandar embora. Você é minha família. Vocês dois são minha família. Então posso ficar aqui com o Benjamim? Para sempre, prometeu Heitor. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Heitor procurou Íris na cozinha. Não sei como te agradecer, disse ele. Não precisa me agradecer, foi o Valentim que fez todo o trabalho. Mas você mostrou o caminho para ele. Íris sorriu. Ele só precisava lembrar que é amado e que tem alguém para amar também. E agora? Você acha que ele vai conseguir andar? Tenho certeza que sim, quando ele estiver pronto. Quanto tempo você acha que vai levar? Íris olhou pela janela pensando. Não muito. Ele já está quase lá. E ela estava certa. Na verdade, Valentim estava mais perto de andar do que qualquer um imaginava. 3 dias depois, Íris sabia que chegara a hora. Valentim estava falando mais a cada dia, brincando com Benjamim, até saindo da cadeira para ficar no chão sem ajuda. Mas ainda não havia tentado dar nenhum passo. Ela sabia que ele conseguia. Havia visto suas pernas funcionarem perfeitamente quando ele pulou da cadeira por instinto. Agora precisava criar uma situação onde esse instinto aparecesse novamente. Heitor tinha ido trabalhar cedo, como sempre. Era uma sexta-feira e ele havia dito que chegaria mais tarde porque tinha uma reunião importante. Perfeito. Íris teria tempo suficiente para colocar seu plano em ação. Bom dia, meus amores, disse ela, entrando no quarto de Valentim. Ele estava acordado, brincando com um carrinho na cama. Bom dia, Íris. O Benjamim já acordou? Ainda não. Que tal tomarmos café e depois brincamos com ele? Durante o café da manhã, Valentim estava mais falante que nunca. Íris, você acha que o Benjamim vai gostar de brincar de carrinho quando crescer? Tenho certeza que sim. Você pode ensinar para ele. Vou ensinar tudo. A andar de bicicleta, jogar bola, subir em árvore. Íris sorriu. Era exatamente isso que queria ouvir. Depois do café, trouxeram Benjamim para a sala principal. O bebê estava cada dia mais esperto, já conseguia sentar sozinho por alguns segundos. Olha só como ele está crescendo, disse Íris, colocando Benjamim no meio do tapete. Logo vai estar engatinhando. Quando ele engatinhar, eu vou correr atrás dele, disse Valentim da sua cadeira. Vai sim, concordou Íris. Ela havia preparado tudo na noite anterior. Perto do tapete onde Benjamim estava, montou uma torre bem alta com blocos de espuma coloridos. Pareciam sólidos, mas eram macios e leves. Posicionou a torre de forma que ela ficasse em equilíbrio instável. Qualquer movimento brusco perto dela faria os blocos tombarem. Vou buscar uns brinquedos novos para vocês, disse Íris. Voltou já. Saiu da sala, mas ficou escondida no corredor, de onde podia ver tudo através da porta entreaberta. Valentim estava na cadeira, a poucos metros de distância do irmão. Benjamim estava sentado no tapete, fascinado pelos blocos coloridos da torre. Que bonito, Benja, disse Valentim. São blocos da mamãe. Benjamim balbuciou alguma coisa e se inclinou para frente, tentando alcançar os blocos mais baixos da torre. Cuidado, maninho, disse Valentim. Não pode pegar. Mas Benjamim estava determinado. Esticou o bracinho o máximo que conseguia. Do corredor, Íris segurava a respiração. Tudo dependia do que aconteceria nos próximos segundos. Benjamim conseguiu tocar em um dos blocos da base da torre. A construção inteira balançou perigosamente. Benja, não!
gritou Valentim, mas era tarde demais. A torre começou a desmoronar em direção ao bebê. Não havia perigo real. Os blocos eram de espuma e não machucaria Benjamin. Mas para uma criança de 6 anos, parecia muito assustador. O instinto protetor de Valentim explodiu. Sem pensar, ele se jogou da cadeira de rodas. Caiu no tapete de joelhos, mas não parou ali. Com um gemido de esforço, colocou as mãos no chão e se impulsionou para a frente. Suas pernas, que não usava há meses, responderam ao comando do cérebro. De alguma forma, conseguiu se levantar. Trêmulo, cambaleando, mas de pé. Deu 2 passos hesitantes em direção ao irmão, depois se jogou na frente de Benjamin, bem na hora que os blocos caíam. "Não machuca o Benja!" gritou, fazendo barreira com o próprio corpo. Os blocos de espuma caíram sobre ele, completamente inofensivos. Mas Valentim havia feito o que achava que precisava fazer. Havia protegido o irmão. Nesse exato momento, Heitor entrou na sala. A pasta que carregava caiu no chão com um baque surdo. Heitor ficou paralisado, vendo o filho de pé, mesmo que cambaleando, formando uma proteção na frente do bebê. "Valentim", sussurrou. Valentim se virou para o pai, ainda de pé, com os blocos de espuma espalhados ao redor dele e do irmão. "Papai, eu protegi o Benjamin!" As pernas de Valentim tremeram e ele começou a cair. Heitor correu e conseguiu pegá-lo antes que chegasse ao chão. Pai e filho ficaram abraçados no meio da sala, com Benjamin rindo no tapete, achando que tudo aquilo era uma brincadeira. "Meu menino", chorou Heitor, você andou! Eu andei mesmo, papai. Andou sim, você andou para proteger seu irmão." Iris saiu do esconderijo, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Seu plano havia funcionado perfeitamente. "Iris", gritou Valentim, "eu consegui, eu andei." "Conseguiu sim, meu herói. Eu sabia que você ia conseguir." Heitor olhou para ela por cima da cabeça de Valentim com uma gratidão profunda nos olhos. "Obrigado", articulou sem som. Iris apenas sorriu. A família estava finalmente se curando. O momento parecia suspenso no tempo. Heitor segurava Valentim nos braços, ainda sem acreditar no que havia acabado de presenciar. Benjamin continuava sentado no tapete, rodeado pelos blocos de espuma, rindo como se tudo fosse uma grande brincadeira. "Papai, minhas pernas funcionam", disse Valentim, olhando para baixo com admiração. "Funcionam sim, meu filho. Sempre funcionaram." Heitor o colocou cuidadosamente de pé novamente. Valentim balançou um pouco, mas conseguiu ficar em pé sozinho. "Posso tentar andar de novo?" "Claro que pode, mas devagar, está bem?" Valentim deu um passo pequeno e cuidadoso, depois outro. Suas pernas estavam fracas por falta de uso, mas funcionavam perfeitamente. "Iris, está vendo? Estou andando." "Estou vendo, meu amor. Você está maravilhoso." Valentim caminhou até onde Benjamin estava e se ajoelhou ao lado do irmão. "Benja, eu consegui. Agora posso brincar com você de verdade." Benjamin balbuciou alguma coisa e estendeu os bracinhos para Valentim, que o pegou com cuidado. "Quando você crescer, eu vou te ensinar a andar também, igual a mamãe me ensinou." Heitor se aproximou e se ajoelhou ao lado dos 2 filhos. "Valentim, eu preciso te pedir desculpas." "Por que, papai?" "Por não ter sido um bom pai esses últimos meses, por ter ficado com raiva, por ter pensado em te mandar embora." "Você estava triste por causa da mamãe", disse Valentim. "Eu também estava." "Era sim, mas isso não era desculpa para não cuidar bem de você." Heitor pegou os 2 filhos no colo. "Vocês são tudo que eu tenho. Vocês e as lembranças da mamãe são minha família inteira." "E a Iris também", disse Valentim. "Ela é família agora." Heitor olhou para Iris, que estava encostada na parede, tentando não atrapalhar o momento da família. "É verdade", disse ele. "A Iris salvou nossa família." "Eu não salvei ninguém", disse Iris. "Vocês se salvaram sozinhos. Eu só ajudei vocês a lembrar o quanto se amam." Valentim se soltou do abraço do pai e foi até Iris.
ainda andando devagar, mas com passos firmes. Obrigado por não desistir de mim. Iris se ajoelhou e o abraçou forte. Eu nunca desistiria de você. Nunca. Você pode ficar aqui para sempre? Se seu pai deixar, eu fico. Valentim olhou para Heitor. Papai, a Iris pode ficar? Heitor se levantou, ainda segurando Benjamim. Iris, você literalmente fez um milagre acontecer. Claro que pode ficar. Iris, você lembra da promessa que eu fiz quando você chegou aqui? Como se ela pudesse esquecer. Lembro. Eu disse que se você fizesse meu filho andar, eu casaria com você. Iris ficou vermelha. Senhor Heitor, aquilo foi a promessa de um homem desesperado, interrompeu ele. Um homem que estava oferecendo um prêmio em troca de um milagre. Ele se aproximou dela. Mas agora eu quero fazer uma proposta diferente. Não como pagamento, mas como pedido. Como assim? Você não curou apenas as pernas do meu filho, Iris. Você curou minha alma. Curou nossa família. Valentim olhava de um para o outro, sem entender completamente o que estava acontecendo. A proposta que eu fiz quando você chegou está anulada, continuou Heitor. Eu tenho uma nova. Iris esperou ele continuar. Casa comigo, não por causa de uma promessa antiga, mas porque eu me apaixonei por quem você é, pela forma como cuida dos meus filhos, pela paciência que teve conosco, pelo amor que trouxe para esta casa. Papai vai casar com a Iris? Perguntou Valentim empolgado. Só se ela quiser, disse Heitor, olhando diretamente nos olhos dela. Iris sentiu o coração acelerar. Havia se apaixonado por aquela família, por aquele homem quebrado que ela havia visto se reconstruir. Mas tudo havia acontecido tão rápido. Heitor, Você não precisa responder agora, disse ele. Só precisa saber que meu sentimento é real. Não tem nada a ver com a promessa que fiz no desespero. E se eu disser não? Então você continua aqui cuidando dos meninos, se quiser. Nada muda. Só que eu vou continuar tentando te conquistar todos os dias. Valentim riu. Papai vai tentar conquistar a Iris. É, disse Heitor, rindo também. Vou tentar sim. Benjamim escolheu aquele momento para fazer um barulhinho e esticar os braços para Iris. Acho que o Benjamim já me conquistou, disse ela pegando o bebê. E eu? Perguntou Valentim. Eu já conquistei você? Vocês dois me conquistaram no primeiro dia, admitiu Iris. E o papai? Insistiu Valentim. Iris olhou para Heitor, que esperava ansioso pela resposta. Seu papai está no caminho certo, disse ela com um sorriso. Heitor sorriu de volta. Então tem uma chance? Tem. Naquela tarde, pela primeira vez em meses, a mansão estava cheia de vida. Valentim andava pela casa, ainda devagar, mostrando cada cômodo para Benjamim. Este é meu quarto, Benja. Um dia você vai ter um quarto só seu também. E este é o quarto do papai e da mamãe. Agora é só do papai, mas talvez a Iris more aqui também. Heitor e Iris o seguiam, rindo das observações inocentes do menino. Ele tem razão sobre uma coisa, disse Heitor baixinho para Iris. Esta casa precisa de uma mãe de novo. Mas nunca vai substituir a Beatriz, disse Iris. Nem quero substituir. Eu sei. E por isso mesmo que sei que você é a pessoa certa para nós. À noite, depois que as crianças dormiram, Heitor e Iris ficaram na sala, conversando sobre o futuro. Obrigado, disse ele de repente. Pelo quê? Por me devolver meus filhos, por me devolver a mim mesmo. Você só precisava lembrar que tinha motivos para viver. E agora eu tenho ainda mais motivos, disse ele, olhando nos olhos dela. Iris sorriu. Pela primeira vez na vida, se sentia realmente em casa. Na manhã seguinte, Valentim acordou cedo e saiu do quarto andando sozinho. Ainda estava um pouco fraco, mas determinado a usar as pernas que havia recuperado. Papai, Iris, acordem, eu quero mostrar uma coisa. Heitor saiu do quarto de pijama com Benjamim no colo. Iris apareceu logo em seguida, arrumando os cabelos. O que foi, meu amor? Perguntou Heitor. Quero andar até o jardim, sozinho. Tem certeza? Ainda está aprendendo a andar de novo.
Tenho certeza, mas quero que vocês venham comigo. Foram todos juntos até a porta do jardim. Valentim segurou na mão de Íris e na de Heitor. Agora eu solto e vocês me seguem, está bem? Ele soltou as mãos e começou a caminhar pelo jardim. Passos pequenos e cuidadosos, mas firmes. Estou indo para o lugar favorito da mamãe, explicou enquanto andava. Levou a família até uma roseira no fundo do jardim. Era a única parte do jardim que estava bem cuidada, com flores bonitas e coloridas. A mamãe plantou essas flores quando soube que o Benja ia nascer, disse Valentim. Heitor ficou emocionado. Havia se esquecido completamente da roseira de Beatriz. Valentim se ajoelhou na frente das flores. Oi, mamãe, eu voltei a andar e trouxe o Benja para conhecer você. Heitor se ajoelhou ao lado do filho, ainda segurando o bebê. E trouxe o papai também, continuou Valentim. Ele estava muito triste, mas agora está melhor. E a Íris, disse Heitor com a voz embargada. Trouxe a Íris, que cuidou de nós quando precisávamos. Íris se ajoelhou do outro lado, completando o círculo. Mamãe, a Íris é muito legal, disse Valentim. Ela lê histórias, brinca comigo e cuida do Benja. Lágrimas escorriam pelo rosto de todos os adultos. E papai quer casar com ela. Você deixa? Heitor riu no meio das lágrimas. Filho, não é bem assim que funciona. Mas você quer casar com ela, né? Quero sim. E você, Íris, quer casar com o papai? Íris olhou para Heitor, depois para Valentim, depois para Benjamim. Quero, disse ela. Muito. Heitor ficou surpreso. Sério? Sério. Eu me apaixonei por vocês três, por esta família. Eba, gritou Valentim, vamos ter uma família completa de novo. Heitor se levantou e estendeu a mão para Íris. Quando ela pegou, ele a puxou para um abraço. Tem certeza? Sussurrou no ouvido dela. Absoluta. Eles se beijaram ali mesmo no jardim, com Valentim batendo palmas e Benjamim rindo. Agora posso chamar você de mamãe? Perguntou Valentim para Íris. Pode me chamar de Íris, mas se quiser me chamar de mamãe às vezes, eu vou ficar muito feliz. E o que eu vou falar para o Benja sobre nossa primeira mamãe? Vai falar que ela o amava muito, mesmo antes dele nascer, e que ela ficaria feliz sabendo que ele tem uma família que cuida dele, e que ela está sempre no nosso coração, completou Heitor. Sempre, concordou Íris. Passaram a manhã toda no jardim. Valentim mostrou para Benjamim cada flor que a mãe havia plantado. Contou histórias sobre Beatriz, compartilhou lembranças, riu e chorou. Sabe o que eu acho? Disse Valentim em um momento. O quê? Perguntou Íris. Acho que a mamãe mandou você para cuidar da gente. Por que acha isso? Porque você chegou bem quando precisávamos e conseguiu fazer eu andar de novo. Eu acho que você mesmo fez isso. Eu só ajudei. Não, foi a mamãe. Ela pediu para você me ajudar. Heitor olhou para Íris com ternura. Talvez ele esteja certo, disse. Talvez Beatriz tenha mandado você para nós. Se foi ela, eu sou muito grata, disse Íris. Eu também, disse Heitor, beijando a testa dela. Naquela tarde, Heitor ligou para a irmã para contar as novidades. Carla, é o Heitor. Tenho novidades ótimas. Que novidades? O Valentim voltou a andar e a falar. Sério? Como? A babá conseguiu? Ela é incrível. E você está bem? Estou melhor do que estive em meses. Aliás, tenho outra novidade. Qual? Vou me casar de novo. Silêncio do outro lado da linha. Carla, você está aí? Estou. É com a babá? É. O nome dela é Íris. Você vai adorar ela. Heitor, você tem certeza? Aconteceu tudo muito rápido. Tenho absoluta certeza. Ela salvou minha família. E as crianças? Como reagiram? O Valentim está eufórico e o Benjamim adora ela. Então fico feliz por vocês. Quando vai ser o casamento? Ainda não marcamos data, mas queremos algo simples, em família. Mal posso esperar para conhecê-la. Quando o Heitor desligou, encontrou Íris na cozinha preparando o jantar. Minha irmã quer te conhecer,
disse ele, abraçando-a por trás. E eu quero conhecer sua família. Nossa família, corrigiu ele. Nossa família, repetiu ela sorrindo. Valentim entrou na cozinha, carregando Benjamin com cuidado. Quando vamos contar para todo mundo que a Iris vai ser nossa nova mamãe? Quando você quiser, disse Heitor. Posso contar para a tia Carla quando ela vier nos visitar? Pode sim. E para os amigos da escola? Também pode. E para o Benja quando ele crescer? Principalmente para o Benja, disse Iris, para ele saber que tem uma família que o ama muito. Naquela noite, pela primeira vez em meses, todos dormiram em paz. Valentim em sua cama, andando sozinho até o banheiro quando precisou. Benjamin no berço, sonhando com as novas aventuras que teria com o irmão. E Heitor e Iris, planejando juntos o futuro da família que tinham construído. A casa estava cheia de vida novamente, cheia de amor, esperança e promessas de dias felizes. Algum tempo se passou desde que Valentim voltou a andar. A vida na mansão havia mudado completamente. As manhãs eram cheias de risadas, as tardes de brincadeiras no jardim e as noites de histórias e conversas em família. Valentim estava cada dia mais forte, já conseguia correr pequenas distâncias e havia prometido que logo estaria jogando bola com o pai no jardim. Benjamin também estava crescendo rapidamente. Com 4 meses agora, já sorria mais, balbuciava sons diferentes e esticava os bracinhos sempre que via o irmão mais velho se aproximar. «Benja, olha só», dizia Valentim, fazendo caretas engraçadas. «Um dia você vai andar igual eu». Heitor observava tudo isso com o coração cheio. Havia recuperado não apenas um filho, mas 2. E tinha encontrado uma companheira que completava sua família de um jeito que ele nunca imaginou ser possível. Naquela sexta-feira à noite, depois que as crianças dormiram, Heitor chamou Iris para conversarem no jardim. Queria falar sobre o futuro deles, sobre os planos que estavam fazendo juntos. «Tem uma coisa que preciso te dizer», começou ele, segurando as mãos dela. «O que foi? Está tudo bem?» «Está tudo perfeito. É exatamente sobre isso que quero falar». Eles se sentaram no banco perto da roseira de Beatriz. As flores estavam mais bonitas do que nunca, como se estivessem celebrando a felicidade da família. «Iris, quando você chegou aqui, eu era um homem perdido, completamente perdido. Eu lembro. Você estava sofrendo muito. Estava. E não sabia como sair daquela dor. Achava que nunca mais seria feliz, que nunca mais seria um bom pai. Mas você sempre foi um bom pai. Só estava machucado. Talvez, mas o importante é que você me ajudou a encontrar o caminho de volta. Para mim e para os meninos». Heitor parou por um momento, organizando os pensamentos. «Lembra da proposta que fiz no primeiro dia? Como esquecer? Foi a coisa mais louca que já ouvi na vida. Era mesmo. Era a proposta de um homem desesperado, oferecendo qualquer coisa em troca de um milagre. E você conseguiu seu milagre». «Consegui, mas agora entendo que o milagre não foi só o Valentim voltar a andar. O milagre foi você ter entrado na nossa vida». Iris sentiu os olhos se encherem de lágrimas. «Heitor, deixa eu terminar. Aquela proposta que fiz era errada. Era como se eu estivesse comprando você, oferecendo casamento como prêmio por um trabalho bem feito. Mas não foi assim que aconteceu. Não, foi muito melhor do que isso». Heitor se levantou e se ajoelhou na frente dela. «Iris Silva, você quer se casar comigo? Você já me pediu em casamento», disse ela rindo no meio das lágrimas. «Não, antes eu fiz uma proposta de negócio. Agora eu estou fazendo um pedido de coração». Ele tirou uma pequena caixa do bolso. «Não é como pagamento por ter curado meu filho, é porque me apaixonei por você, pela mulher incrível que você é, pela mãe maravilhosa que se tornou para os meninos, pela companheira que quero ao meu lado pelo resto da vida». Iris olhou para o anel simples e delicado dentro da caixa. «Casa comigo porque me ama, não por causa de uma promessa antiga. Casa comigo para construirmos juntos a família que já somos no coração». «Sim»,
disse ela sem hesitar. Sim, eu quero casar com você. Heitor colocou o anel no dedo dela e a beijou ali mesmo, debaixo das estrelas, no jardim que Beatriz havia plantado com tanto carinho. Eu te amo, disse ele. Eu também te amo. Ficaram abraçados em silêncio por alguns minutos, apenas sentindo a felicidade do momento. Sabe o que mais me emociona nisso tudo? Disse Íris. O quê? É que não estamos apenas nos casando. Estamos formando uma família de verdade. Você, eu, o Valentim e o Benjamin. E talvez no futuro mais crianças, disse Heitor com um sorriso. Talvez, concordou ela, corando. Os meninos vão ficar loucos de felicidade quando souberem. O Valentim já sabe. Ele que nos juntou, lembra? É verdade. Ele vai dizer que foi ideia dele. No dia seguinte, contaram a novidade para as crianças durante o café da manhã. Íris e eu temos uma novidade para vocês, disse Heitor. Vocês vão se casar, gritou Valentim antes mesmo de ouvirem a novidade. Como você sabe? Porque vocês estão se olhando igual nos filmes e a Íris está com um anel novo. Íris riu e mostrou a mão para ele. Muito bem observado, detetive Valentim. Eba, vamos ter um casamento. Vamos sim. E você vai ser meu padrinho, disse Heitor. E o Benja vai ser o pajem, completou Íris. O que é um pajem? É quem leva as alianças, mas ele é muito pequeno. Quando ele crescer um pouco mais, não temos pressa. Quando vai ser o casamento? Daqui a alguns meses. Queremos fazer uma festa bonita, mas pequena, só família e amigos próximos. Posso convidar meus amigos da escola? Claro que pode. Valentim pulou da cadeira e abraçou os dois ao mesmo tempo. Agora somos uma família completa de novo. Sempre fomos, disse Íris. Só precisávamos perceber isso. Naquela tarde, Heitor ligou para comunicar a novidade para a família. Íris fez o mesmo com as poucas pessoas que considerava próximas do orfanato onde cresceu. Estou tão feliz por vocês, disse a diretora do orfanato quando Íris contou. Sempre soube que você encontraria uma família especial. Encontrei sim, e da forma mais inesperada possível. As melhores histórias sempre acontecem assim. À noite, depois que todos foram dormir, Heitor e Íris ficaram na sala, fazendo planos para o casamento e para o futuro. Onde você quer que seja a cerimônia? Perguntou ele. Aqui no jardim, perto das flores da Beatriz. E tem certeza? Não vai ser estranho? Não, acho que ela gostaria. Afinal, foi ela que plantou as sementes desta família. Você tem razão. Ela ficaria feliz em saber que a família está completa novamente. E que os filhos dela têm alguém que os ama tanto quanto ela amava. Você vai ser uma mãe incrível para eles. Já sou, disse Íris sorrindo. E você já é um pai incrível de novo. Somos uma boa equipe. A melhor. Meses depois, num sábado ensolarado de outono, Heitor e Íris se casaram no jardim da mansão. Valentim, orgulhoso em seu terno pequeno, carregou as alianças. Benjamin, já com 8 meses e engatinhando, foi o centro das atenções de todos os convidados. A cerimônia foi simples e emocionante. Quando o padre perguntou se havia algum impedimento para o casamento, Valentim levantou a mão. Eu tenho uma coisa para dizer. Todos riram. Qual é, meu amor? Perguntou Íris. Quero dizer que a mamãe Beatriz estava certa. Ela disse que quando o Benja nascesse, nossa família ia ficar completa. Só demorou um pouquinho mais do que ela pensava. Não havia um olho seco na cerimônia. Quando finalmente se tornaram marido e mulher, a primeira coisa que fizeram foi abraçar as crianças. Porque aquilo não era apenas um casamento, era a celebração de uma família que se encontrou, se perdeu e se reencontrou ainda mais forte. Agora sim, disse Valentim, somos uma família de verdade para sempre. Para sempre, concordaram Heitor e Íris ao mesmo tempo. E ali, naquele jardim cheio de amor e esperança, uma nova história começava. Uma história de superação, de cura, de amor que vence qualquer obstáculo.
Uma história que começou com uma proposta impossível e se transformou na promessa mais sincera que dois corações apaixonados já fizeram um ao outro. A história de uma família que aprendeu que às vezes é preciso se quebrar completamente para se reconstruir ainda mais forte, e que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de vencer. Para toda mulher que cresceu sem família, que conhece a dor da solidão desde criança e que aprendeu a ser forte porque não tinha escolha. Para todo homem que, no auge do sucesso, perdeu o que mais amava e descobriu que todo o dinheiro do mundo não consegue curar um coração partido. Para toda criança que carrega traumas invisíveis, que escolheu o silêncio como proteção e que precisa de alguém que acredite na sua capacidade de se curar. Para você que já sentiu que estava sozinho no mundo, mesmo rodeado de pessoas, e que construiu muralhas para se proteger da dor. A história de Iris, Heitor e Valentim nos ensina uma das verdades mais profundas da vida. Às vezes, a cura para nossa maior ferida vem do lugar mais inesperado. Pode vir de uma criança silenciosa, que precisa apenas de alguém que entenda sua dor, ou de um homem quebrado que precisa aprender a confiar novamente. Ela nos mostra que seguir em frente não é esquecer quem perdemos, mas sim honrar sua memória, construindo algo bonito com os pedaços que sobraram. É ter a coragem de abrir o coração para novas possibilidades, mesmo quando ainda dói, mesmo quando temos medo. E nos ensina, acima de tudo, que uma família não é apenas quem nasce conosco, mas também quem escolhe ficar, quem nos vê quebrados e decide nos ajudar a nos reconstruir. É quem enxerga nossa dor e não foge dela, mas caminha conosco até encontrarmos a luz novamente. Que esta história seja um lembrete de que um coração ferido ainda tem uma capacidade infinita de amar. Que a esperança pode renascer quando menos esperamos. E que o amor verdadeiro não é aquele que é perfeito desde o início, mas aquele que tem a paciência de esperar, a sabedoria de entender e a coragem de recomeçar. Não desista de acreditar no amor por causa das dores do passado. Às vezes, Deus usa nossas feridas para nos preparar para cuidar das feridas de outras pessoas. E quando dois corações machucados se encontram e decidem se curar juntos, nasce uma das histórias mais bonitas que existem. A história de quem teve a coragem de transformar uma proposta desesperada em uma promessa sincera. A história de quem descobriu que o verdadeiro milagre não estava em fazer alguém andar, mas em fazer uma família inteira voltar a viver. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!